Olá pessoal, hoje iniciando mais um quadro Doutor Responde. E hoje o tema do nosso Doutor Responde é abdominoplastia. Essa cirurgia que envolve um monte de mito, um monte de medo, um monte de insegurança. E nessas 5 perguntas eu vou tentar tirar alguns deles de você. A primeira pergunta, quem faz é a Flávia e ela pergunta: doutor, eu posso fazer abdominoplastia menstruada? Essa pergunta é muito boa, porque é muito comum essa dúvida, é muito medo do paciente que vai submetido a qualquer cirurgia plástica, abdominoplastia ou qualquer outra. Você pode operar menstruada, não é nenhum problema. Claro que existe aquele incômodo eventualmente no pós-operatório, mas o que a gente observa até com uma resposta corporal, esse período menstrual ele tende a ser muito curto, porque o corpo responde tendendo a você não perder mais sangue, então ela cessa normalmente bem rápido. Ótima pergunta, muito bom tirar essa dúvida de vocês que é bem comum na nossa prática diária. Vamos lá, segunda pergunta. Viviane Palqueto pergunta: doutor, o que é abdominoplastia 360 graus? Ótima pergunta, isso é bem comum na minha prática, eu gosto demais dessa cirurgia, principalmente pro paciente operado do estômago ou de emagrecimento muito importante, que é a associação de 2 ou até eventualmente normalmente 3 cirurgias, né? Que é a abdominoplastia, a torsoplastia. E claro que normalmente a gente sempre associa a lipoescultura junto. Então a gente vai fazer um corte ao redor do corpo inteiro, por isso que a gente chama de abdominoplastia 360 graus. E mas por que, doutor, que você precisa cortar as costas também? Normalmente essas pacientes de emagrecimento muito importante, existe uma queda muito importante do glúteo e uma sobra de pele muito grande nessa região de flancos. Então a gente vai fazer esse corte inteiro para retirar essa sobra e fazer a suspensão do glúteo. Com isso a gente tem uma tendência de uma melhora do contorno corporal bem mais importante. Tá bom? Vamos lá. Terceira pergunta, e quem faz ela é Pamela, e ela pergunta: doutor, mas o umbigo fica muito estranho pós-abdômen, por que isso? E eu tenho uma coisa muito boa para te comentar, Pamela, que não é mais assim. Hoje em dia, com técnicas atuais, a gente consegue fazer umbigos que ficam muito mais naturais, com um tamanho bem menor, com a cicatriz escondida. Então, hoje a minha prática é essa, naturalidade de resultado. Eu falo que eu tenho pacientes que você pode vê-las na praia e você não vai dizer que ela foi submetida a uma abdominoplastia. Claro que vai ter um pouco de variação dependendo do grau de cicatrização do paciente, tudo, mas a tendência é que sim, que fiquem umbigos bem naturais, tá certo? Vamos lá. A quarta pergunta, quem faz é a Fernanda. Doutor, quais as principais recomendações de pós-operatório em uma abdominoplastia? Então, vamos lá. Boa pergunta. As principais, o paciente vai precisar andar um tempinho arqueado, então normalmente eu falo que é andar que nem o Tiranossauro Rex, flexionar os joelhos, dobrar um pouco as costas, seguir as recomendações de fisioterapia, fazer o LTF, se alimentar bem, ir nos retornos, fazer o uso do dreno, que eu sei que vocês não gostam, mas ele faz parte da recuperação, ele te ajuda a ter menos dor, menos inchaço. Então é tudo isso que você vai precisar fazer, tá? Mas a gente, é o que eu te falo, fique tranquila, pelo menos aqui na Schmidt Clinic, a gente tem uma equipe 24 horas à sua disposição, grupo de WhatsApp, eu vou estar à disposição, vários retornos, enfermeira que dorme com você, enfermeira que vai em casa, tudo para que o seu pós-operatório seja o mais tranquilo possível, tá certo? E vamos lá para a quarta pergunta. E quem faz ela é a Isabela Borges. E ela pergunta: doutor, qual que é a diferença entre abdominoplastia e mini abdominoplastia? Essa é a pergunta, acho que é clássica, é uma dúvida muito comum no consultório. E o que eu vou contar para vocês? A principal diferença é a quantidade de pele que a gente vai tirar e o umbigo. Por quê? Na abdominoplastia a gente faz uma ressecção de pele maior, o ideal até a região acima do umbigo, e aí a gente vai confeccionar para você um novo umbigo, que é o grande receio, como eu já falei agora aqui no vídeo, a gente consegue com técnicas atuais fazer ele de maneira bem natural. Já na mini abdominoplastia, a gente vai fazer uma ressecção pequena de pele, normalmente na região da cesárea, às vezes um pouquinho maior o corte, vai baixar um pouco o seu próprio umbigo. Então o seu umbigo tende a descer um pouquinho. Por isso que as boas candidatas são as pacientes com implantação alta do umbigo. Então essas são as principais diferenças. A costura do músculo, o raft, que é um enxerto de gordura dentro do músculo, tudo isso acontece nas 2 cirurgias. E quem que é o candidato para mini é normalmente a paciente que tem muito pouca sobra de pele. A grande maioria das mulheres vai acabar na indicação da abdominoplastia mesmo. Vamos lá, última pergunta para fechar o assunto de abdominoplastia. Quem faz ela é Maria Eduarda Correia. E ela pergunta: é necessário utilizar dreno em cirurgia de abdominoplastia? Pelo menos na minha prática é. Existe a possibilidade de a gente fazer sem, com vários pontos de adesão, porém como eu faço uso de tecnologias, do Vaser,
do Renuvium, em casos selecionados, o nível de infiltração de soro que eu tenho que infiltrar em você, o grau de agressão tecidual, a quantidade de líquido que você forma, ele é um pouco maior. Então o Dreno tá lá para te ajudar, ele vai tirar inchaço, ele vai tirar dor, ele vai tirar equimose, você não fica praticamente nada roxa no pós-operatório. Então fala, o Dreno é seu amigo, ele é tirado de uma maneira precoce, normalmente o meu paciente ele vai tirar o Dreno de abdominoplastia com 5 a 7 dias no máximo. Ele não é um bicho de 7 cabeças, lembre-se, ele tá lá para te ajudar, ele faz uma diferença muito grande na sua evolução. Tá bom, pessoal? Essas foram as 5 dúvidas que eu respondi para vocês hoje. Tem mais, se tiver, manda para mim, eu vou ter um prazer imenso em responder para vocês. Tá certo? Até o próximo Doutor Responde.